Fala galera, tudo bem com vocês? Felipe Marques aqui. Fernando Costa. Hoje a gente estamos com as participações especial do Vitor Medina e da Anne Porto. Hoje nosso tema especial é sobre a ansiedade. Exatamente, a ansiedade, o que ela impacta em nós, né, seres humanos. Então estamos com os nossos convidados, elaboramos algumas perguntas, alguns questionamentos, pegamos algumas perguntas de inscritos e de vocês que interagiram conosco. Então nós vamos aqui nesse bate-papo tentar passar um pouquinho do que eles sabem para vocês também. Sim, e aqui está a Anne, ela vai se apresentar para vocês, o que ela faz, aonde ela trabalha, certo? Tudo bem, Anne? Tudo bom, é um prazer estar aqui. Igualmente. Eu sou psicóloga, sou mestra em psicologia do desenvolvimento, especialista em terapia cognitivo-comportamental, em terapia de casal e terapia sexual e adolescência. Terapia de casais é muito bom. A gente vai ter que marcar um outro podcast. Vai ter que marcar, exatamente. Isso aí dá pano pra manga. Verdade. Então aqui também com o nosso amigo Vitor Medina, ele é psicólogo também e é pastor da Igreja Cumprir Ministérios. Resumidamente já apresentou o cara, mas vai lá, Victor. Exatamente. Eu também sou formado em psicologia. Hoje eu não atuo, não trabalho diretamente com isso, né? Eu sou pastor também, pastor auxiliar no Ministério Cumprir. Não recebo para isso, faço porque entendo que Deus me chamou. Sim, exatamente. Hoje, para trabalhar de fato, eu trabalho com investimentos. Trabalho junto com a Rodobens, como assistência a investimentos através do consórcio. Caramba. Legal. Não trabalha exercendo num consultório, né? Porque que vai de gente lá pedir conselho... Na igreja, pelo amor de Deus. O que eu faço, o que eu deixo de fazer, né? É. Vamos lá. Ô, Anne, fala pra mim, o que é ansiedade? Tipo assim, se existe alguma razão pra diagnosticar, a gente nasce com isso? Ou, tipo assim, é com o tempo que a gente tem isso? É uma pergunta legal, mas eu vou acrescentar uma segunda pergunta. Fica à vontade. Né? Manda bala. Então, o que é ansiedade e qual é a diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade? Sim. Eu acho que essa é a questão. Tem uma diferença. Porque as pessoas costumam dizer, eu tenho ansiedade, eu tenho ansiedade. Todo mundo tem ansiedade. Todo mundo, né? Todo mundo. É. Ansiedade é uma emoção. Assim como tristeza, assim como alegria. A ansiedade é uma emoção que a gente chama de secundária. Então a gente pode ter a ansiedade a qualquer momento. A ansiedade ela é necessária. Tá? A ansiedade ela tem uma função na nossa vida de nos proteger. Ela nos protege dos perigos. Por exemplo, eu tenho uma prova para fazer. A ansiedade é o medo de eu não passar. Sim. Então é a ansiedade que faz eu me esforçar e estudar para a prova. Então existem benefícios. Sim, quando ela é uma emoção. Né? Tá. Então a ansiedade ela é uma emoção secundária porque ela é aprendida. A gente não nasce com ela, mas a história da nossa vida faz com que a gente aprenda a ter ansiedade para ter essa proteção de fazer algo para tentar evitar problemas. Correto. Certo? Entendi. Transtorno de ansiedade é quando essa ansiedade começa a aparecer em momentos que ela não deveria estar. E isso começa a atrapalhar a minha vida. Sim. Entendeu? Então, Entendi, por mais ou exemplo, menos. vir aqui no podcast. Sim. Dá uma certa ansiedade, né? Sim, Nossa, sim. será que eu vou engasgar? Será que eu vou... Exatamente. Agora há pouco quase derrubei a mesa. Normal, É o nervosismo, né? Né? Dá essa ansiedade de o que eu vou falar, né? Por mais que eu trabalhe com isso todos os dias, né? Vocês mandaram as perguntas, então tentar entender, né, o que vocês perguntaram. Sim. Então, essa ansiedade ela é boa, porque ela faz eu me movimentar, diminuindo os riscos de algum perigo que a gente vai correr. Correto, Né? entendi. Quando ela se torna transtorno? Quando eu começo a ter ansiedade por perigos inexistentes, tá? Então, vamos supor, qual é o perigo, qual é a pior coisa que pode acontecer aqui no podcast, que a gente pode fazer? Como assim um perigo inexistente? Tipo assim, é um perigo de um futuro, de uma coisa que eu, tipo assim, tô projetando lá na frente. É isso. A ansiedade é o medo do futuro. Exatamente. Por exemplo, pode ter uma ansiedade social, que isso acontece muito, inclusive, eu tenho muita ansiedade antes de ir para uma festa, porque eu acredito que quando chegar lá as pessoas não vão me aceitar, não vão me tratar bem, mas isso não é uma realidade. Às vezes você chega na festa e
as pessoas nem conhecem você. Então, como que elas vão te tratar mal? Por que que elas te tratariam diferente? É um medo de uma coisa que não faz sentido lógico, Não faz entendeu? sentido, né? E isso começa a atrapalhar a nossa vida. Atrapalha, Porque né? daí, por exemplo, esse medo, ele é tão exagerado que faz com que a pessoa não vá na festa, por exemplo. A gente acaba, né, criando, sei lá, uma barreira. Aí se Isso torna um dificulta. transtorno. Isso é transtorno. Isso é um transtorno. Entendi. Tá. Respondendo outra pergunta, Dani, que ela acabou, né? Só para concluir, você acabou de falar, tipo, qual seria um problema que poderia ter aqui no podcast se tratando de ansiedade, né? Sei lá, o Felipe acabou de falar, a gente tava brincando. Por exemplo, acabar a energia no meio do podcast. Você entendeu? Tipo assim, o Felipe já falou, se acabar a energia e tal. Isso seria uma preocupação, é uma ansiedade que faz, sei lá, nós A nos gente policiarmos, não sei. Sofrer por antecipação. Sim, Sofrer por uma coisa que a gente nem sabe se vai acontecer. isto. Mas assim, qual é a questão da diferença entre uma ansiedade normal, vamos por assim, Uma e um emoção. transtorno? Uma Uhum. emoção e um transtorno. Existe a possibilidade de acabar a luz? Existe. Existe. Mas existe um gerador, né? Como é que a gente pode fazer para lidar com isso? Uhum. O programa é ao vivo, é gravado, então essas coisas fazem com que a gente olhe e fale, beleza, eu corro esse risco, mas tenho como resolver. Pronto, passou, vida que segue. Entendi. Certo? Entendi. Não, Agora, compreendi. se eu ficasse, por exemplo, não vai acabar a luz, o que eu vou fazer? Meu Deus, acabou o programa, vai destruir tudo. Aí esses pensamentos não me deixam perceber as soluções. Aí correto. isso se torna um transtorno. Uma Entendi. estratégia que vocês podem usar também seria o que de pior poderia acontecer se acabasse a energia. No caso, eu não sei, mas se o programa fosse gravado, por exemplo, a gente começa de novo, quando voltar a Sim, energia. sim, Não é com o certeza. fim do universo, tem uma solução e não é tão difícil assim. Então correto. a gente consegue lidar com isso e ir mais tranquilo, né? Sim, entendi. Exatamente. Mais uma pergunta. A depressão, ela tá ligada diretamente com a ansiedade? Não é que ela está ligada diretamente, tá? Mas a ansiedade, ela pode causar uma fadiga, um cansaço tão grande, né? Quando é muito forte, quando o transtorno já passa de muito tempo sem tratamento, essa fadiga, esse cansaço, começa a fazer com que a pessoa desanime. Porque ela se esforça tanto para tentar resolver problemas que não existem, Sim. né? Que não são reais, que ela acaba se cansando e aí ela começa a desistir. Então, por exemplo, eu dei o exemplo da prova, né? No começo ela se esforça demais, depois ela começa a não estudar. E isso Certo. começa a gerar uma autoculpabilização, fazendo com que a pessoa tenha vire um gatilho, né? Seja um Sim. gatilho para um outro transtorno, que a gente chama de comorbidades. Vira comorbidade. Isto. Entendi. Nossa, é interessante, né? Muito assunto. Então, deixa eu falar com o pessoal aqui. Não, a gente fica aqui uns 3 dias só Fica só isso. falando sobre isso, né? Então, pessoal, ó, pelo que eu entendi aqui, pegando só desse pouco período que nós já tivemos aqui, com o Victor e com a Anne, a ansiedade, ela seria boa no seu trabalho. Vamos supor que você trabalhe com planejamento, associando aqui um pouco com a nossa área. A ansiedade faria você se policiar. Igual nós conversamos aqui com o Victor e com a Anne, por exemplo, se eu estou gerenciando uma obra, eu estou trabalhando com uma obra, algo do tipo, essa energia acabar. Então aí eu vou pensar, não, vou colocar um gerador, porque esse problema eu não vou ter mais. Então a minha ansiedade seria uma boa conduta, seria uma emoção, talvez atrelada com uma boa emoção, que me faz policiar e entregar um trabalho melhor. A gente pode tirar proveito, então, da ansiedade. É isso, né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo hoje, né? Eu viajo amanhã, né? Saio de férias amanhã, então eu vou ficar aí 10 dias fora da minha clínica. Certo. Essa ansiedade de como será que vai ficar a clínica, porque depois que eu abrir a clínica com mais profissionais, é a primeira vez que eu tô saindo de férias. Nossa. Uma preocupação. Então, assim, eu estou ansiosa Sim. em deixar a clínica, É. né? Mas essa ansiedade fez com que eu desse instrução para cada psicóloga parceira que tá lá, que eu desse instrução para o meu marido, que é que vai ficar administrando a clínica, Entendi. entendeu? Fiz a faxina hoje já na Entendi. clínica. Então, assim, saí de lá para vir para cá Tranquilo. com tudo no lugar, né? Entendi. Sim. Avisei que meu celular vai ficar ligado o tempo todo, se precisarem. Então,
a minha ansiedade de primeira vez que eu estou saindo para viajar fez com que eu organizasse tudo antes para não Perfeito. correr esse risco de ter problema nenhum semana que vem. Perfeito, perfeito. Olha aí, ó, um grande exemplo para vocês aí, para nós, né? A ansiedade é boa, ela nos faz policiar e trabalhar melhor. É muito boa. Gostei. Aprende. A gente acaba aprendendo aqui com vocês. Tem essa parte que ela te ajuda de você se policiar e de você se planejar, né, Fer? E também tem a parte que ela acaba te prejudicando, te causando insônia. E, tipo assim, eu tive lendo muita coisa, tipo assim, li mais contra do que pró, pra ser sincero. Pró eu nem sabia que tinha, pra ser sincero mesmo. Tipo assim, eu li tanta coisa, eu vi tanto vídeo pra mim estar embasado, pra gente poder estar conversando. Falei, meu Deus, mano, a ansiedade realmente é um negócio muito sério mesmo. A gente não pode, tipo assim... E é mesmo. E pelo que eu tô vendo, tipo assim, dentro da ansiedade tem muita coisa, que nem ela acabou. Tem a diferença da ansiedade, tem a diferença dos transtornos de ansiedade e também, pelo que eu vi também, tem as crises de ansiedade. Também é diferente disso. Dentro do transtornos de ansiedade, tem outros transtornos. O Victor, por exemplo, falou do transtorno social, né? Ansiedade social, antiga fobia social. Existem fobias específicas, por exemplo, o medo de barata, de animais. Meu Deus. Isso é transtornos de ansiedade. Tem amigo. Ai, meu Deus, se for... depois eu dou um exemplo. Tem o transtorno de ansiedade generalizada, que é quando a pessoa tem ansiedade por tudo, né? Tipo, eu vou no shopping, ela tem uma crise de ansiedade. Tem a síndrome do pânico, né? Também é ansiedade? Tá dentro Sim, do é um transtorno tipo de ansiedade. Caramba! É bem nichado, né? Assim, vai nichando para cada área específica. Mas dentro de tudo que a gente estava comentando, acho que é legal ressaltar, igual a Anne mesmo comentou, e dá para a gente trazer de uma forma mais simples de compreender, né? Que seria, a gente já comentou, né? A ansiedade, ela é como se fosse um medo do amanhã, do futuro, por isso você vai se preparando. E o medo, ele é bom. O medo, ele é protetivo, como já foi comentado, se for na medida exata. Entendi. E aí esse que é o ponto, quando a gente entra no transtorno, começa a ser restritivo. Né? E aí acho que esse que é um limite fácil para a galera entender, se atrapalha a sua vida, já é preocupante. Porque a ansiedade que, igual você comentou, eu não sabia que tinha pontos positivos. Tem, por exemplo, vocês prepararam o ambiente para ter o podcast porque vocês queriam que tudo corresse certo. Sim. Então isso faz parte da ansiedade, mas se começou a atrapalhar a vida de vocês, aí já é legal procurar um profissional, já é legal conversar sobre isso, porque pode ser o início de algum transtorno ou alguma coisa que vai de fato ser um problema futuramente, aí já não dá. Entendi. Não, bacana. Entendi. Puxando dentro da religião. Puxando pra religião. Vamos lá, Victor. Eu preparei aqui, ó. Porque assim, a ansiedade, ela tá muito hoje, como é que a gente pode dizer? Tá, sei lá, acho que é a doença do momento. Doença não, do momento. Tem até uma pergunta. Não é doença, é uma emoção, é bom, né? Eu mandei pra Anne sobre isso, porque tá se tornando uma coisa muito comum hoje. Muito corriqueira, sabe? Todo mundo se olha pra uma pessoa e você fala assim, pô, tô com crise de ansiedade, eu tô com aqui, nossa, minha ansiedade tá demais. Exatamente. Pô, não era uma coisa que você ouvia muito isso, sabe? Era uma coisa mais comum. Tipo assim, era uma coisa mais difícil, desculpa. Comum não. Hoje se tornou uma coisa muito comum. Exatamente. Se fala muito. Mas não é algo só de hoje. É por isso que eu vou direcionar agora um pouco pro Victor, que, tipo assim, é algo que vem de milênios, né? Faz parte do ser humano. Eu, como o Victor é pastor lá da igreja, eu elaborei aqui uma pergunta, Victor. Eu peguei lá trechos da Bíblia, né? Falando aqui um pouco de, Salmos 94, versículo 19. Quem escreveu Salmos foi o Davi, né? Salmos de Davi. Se não me falha a memória, você me corrige se eu estiver errado. Tá em parte certo. Davi escreveu a grande maioria dos Salmos, mas Moisés também escreveu. Também. Os levitas que participavam do tabernáculo de também Davi escreveram alguns. O Salmo de 119, por exemplo, que é o maior Salmos, né? Se você colocar ele para tocar na sua Bíblia, você vai ver que demora uns 20 minutos direto para ele tocar. Sim. E é legal porque esse Salmo foi um dia, né? Historicamente, provavelmente foi um dia que foi várias tribos, né? Assim, não seria tribos, vários segmentos dentro da tribo de Levi, por exemplo, os coratitas, enfim. E eles foram fazendo sobre o porquê meditar na palavra de Deus era importante. Tanto que Salmo 119 é isso inteiro. Que é a contribuição de várias tribos, várias
pessoas, vamos dizer assim. Vários nichos dentro da tribo de Levi, né? Que tinha as famílias, entendi. seria o melhor, os clãs, seria para melhor explicar. Entendi. Então Moisés escreveu os Salmos, Salomão, Davi e alguns clãs aí da família de Levi, da tribo de Levi. Entendi. E esse aqui, ó, de 94, do Salmos 94, versículo 19, aí você já fala pra gente quem escreveu. Fala que quem escreveu assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Você consegue falar pra gente quem escreveu, o que a pessoa estava passando, o que fez tipo, ser tão importante que foi para um livro, né, que é milenar? Você consegue explicar um pouco pra gente dentro desse contexto? Consigo sim. Salmos, ele vai retratando, como você falou, esse trecho de Davi. E a maioria de Salmos é de Davi. Por isso que é muito comum as pessoas acharem que só Davi escreveu, né? Eu achava que era só Davi. Mas tem alguns que são de outros autores. E é legal porque esse trecho de Davi não tem um consenso hoje, por tudo que eu já estudei e tudo mais, teológico de quando foi. Mas é interessante porque Davi não precisa de um momento específico para a gente retratar um momento que Davi estava ansioso, né? Davi passou por diversos momentos que poderiam ser considerados estressores, momentos diversas guerras, conquistas. Não só isso, Davi desde pequeno, assim, ele jovem já, provavelmente ele ainda era adolescente quando isso aconteceu. Ele cuidava das ovelhas do pai e teve que enfrentar urso, teve que enfrentar leão. Cara, não sei vocês, mas se eu encontro um urso pra enfrentar no braço, sai fora, eu com certeza ia ficar ansioso, né? Com certeza, no mínimo. Exatamente. Mas assim, e Davi, ele não só venceu esses desafios, como diversos outros. O pessoal deve conhecer muito Davi e Golias. Então, com certeza também não deve ter sido fácil. Assim, um cara de 3 metros e pouco. Com uma pedra. Exatamente. O cara com uma lança e você com uma pedra e um estilingue. Quase, né? Inclusive, isso é um fato curioso, legal. Eu não sei se o pessoal sabe em casa o que é uma funda. Porque a funda que Davi usou é uma tira de couro que eles entrelaçavam e tinha tipo um espaço para colocar a pedra. Você segurava uma ponta da tira, colocava a pedra e segurava a outra ponta, rodava e soltava só um dos lados. Isso fazia... É um estilingue primitivo. Entendi. Então, já é difícil acertar de estilingue. Com isso aí, exatamente. Tem que soltar a cordinha. Então, mas o que eu acredito, dado o tempo que esse salmo foi escrito, mais ou menos, que deve ter sido em algum dos momentos em que Davi estava sendo perseguido por Saul, né, em que eu acho que foi o período mais negro da história de Davi, né? Que Davi, ele era general do exército, ele já tinha casado com a filha de Saul, né? Porque Saul ofereceu a mão da filha dele para Davi depois que ele ganhou de Golias, mas Saul começou a sentir inveja dele. Porque Davi era um grande general, ganhava muitas guerras e o povo via isso. E o povo começou a cantar que Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Então, obviamente, Saul não ficou feliz com isso e começou a perseguir. Começou a perseguir primeiro ali dentro do próprio exército e tudo mais, mas chegou a ameaça de morte, como a maioria do pessoal deve saber. Saul já arremessou uma lança em Davi dentro do palácio para tentar matar. Então, assim, isso é com certeza um ambiente que causaria ansiedade. Depois Davi ficou muito tempo peregrinando, fugindo. E Israel não é um país tão grande, né? Se vocês pegarem geograficamente, naquela época era um pouquinho maior, mas é difícil fugir num espaço tão pequeno. E Davi fazia isso. Diversas vezes ele ficava escondido em cavernas, tinha que fugir para o território inimigo, que eram os inimigos que ele lutava contra. Então, corria risco de alguém olhar e falar, não, você era general antes, veio aqui, atrapalhou tudo, a gente vai te matar. Então, isso era muito complicado. Mas é legal que, como o texto falou, a confiança em Deus, a confiança de que Deus já sabia de tudo isso, que estava cuidando de Davi em todos os momentos, em cada momento que Davi estava numa caverna, em cada momento que ele estava fugindo, em cada momento de cada parte do processo, Deus estava com ele. Então isso trazia uma segurança, que é oposto ao medo que a ansiedade traz. Então isso ajudava ele a conseguir permanecer, né? Porque interpretando um pouco do que você falou pra gente aqui, imaginar que eu tô numa caverna. Fernando, se eu tô numa caverna, no território inimigo, eu não conseguiria dormir. Não conseguiria dormir porque como ficaria a minha cabeça? Ansiosa, porque eu falei, eu vou dormir? Vai chegar alguém aqui. Mas, sabe, tipo assim, é até
memorável não sei nem a palavra, que não acho a palavra, o quão gratificante seria, tipo, você poder conseguir dormir diante dessa situação, colocando a sua fé em Deus. Exatamente. Tipo assim, né, jogando, tipo assim, no caso, a ansiedade para ele, associando com o que eu acabei de aprender, não... Ai. É legal demais porque tem um salmo, se não me falha a memória, que Davi vai falar exatamente isso, que ainda que ele passe pelo vale da sombra da morte, ou mesmo que ele coloque arme uma mesa para comer na presença dos inimigos, ainda assim Deus estaria com ele. Então, esse entendimento ele só conseguiu ter nesses momentos, em que ele esteve diante dos inimigos e Deus esteve com ele. Entendi. Nossa, bacana. Tá vendo aí, né? É um problema antigo, mas a gente tem que saber para quem recorrer, seja um profissional, seja para Deus, enfim. O importante é recorrer a alguém e ter um conforto, né? Quando a gente não consegue lidar sozinho, ou busca profissionais, igual a Anne, o Victor, ou Deus em si também, né? O certo é buscar os dois. Exatamente. Isso que eu ia falar. Eu acho que um não anula o outro, né? É por isso que eu não sou contra, de forma alguma, na verdade sou psicólogo, como vocês falaram, a um cristão procurar ajuda profissional, a de fato tratar os transtornos. Eu acho que tem que fazer isso. Até desculpa fazer essa propaganda aqui para a igreja lá, que na igreja está tendo essa parceria com alguns psicólogos para estar exatamente. Nós temos um ministério na nossa igreja que chama Psicologicamente. Sim. Algumas psicólogas, inclusive a Anne foi dar uma palestra para nós, né? Sobre ansiedade, inclusive. Foi em janeiro. Foi em janeiro desse ano. Janeiro branco. A Anne até faz parte, né? Do Psicologicamente, isso é muito legal. Entrei na palestra. Aí, ó. Através da palestra me convidaram, agora eu faço parte lá. E isso é muito legal, que esses psicólogos, eles estão não só para atender as demandas do pessoal da igreja, não só, né? Do pessoal da igreja, conhecidos e assim vai, como eles atendem também socialmente. Então, se existe uma necessidade social, e a gente sabe que às vezes é difícil, né, conseguir pagar uma sessão de terapia, dependendo da pessoa, se ela ganha um salário mínimo, cara, não sobra para nada. Então, não dá. E isso não tira o fato dela necessitar de uma ajuda de saúde, né, de saúde psicológica e de saúde mental. Então, aí a gente faz esse serviço. Nós vamos deixar aqui, pessoal, depois o link, né? Logicamente, do Instagram de cada um deles, da igreja, nós vamos estar divulgando lá, né? Compartilhando no Rios. Então, fiquem atentos e vejam na descrição para poder acompanhar tanto esse projeto social quanto a Anne também profissionalmente, ó. Então, acessem, sigam os dois, né? Vocês vão estar ajudando eles e compartilhem também não só esse podcast, mas também todo o conteúdo que eles fornecem, porque é um tema muito bom até para os seus filhos, né? Quem aí que está assistindo a gente, que também vai ter filho, vai precisar estar embasado para poder educar os próprios filhos. Deixa eu fazer uma perguntinha, Anne. Já teve o caso de alguém, por exemplo, vou pôr eu como exemplo. Vou lá no seu consultório e falo para você, nossa, Anne, tô com ansiedade, tal. Aí você olha, analisa e fala, não, pô, o Felipe não tá com ansiedade, ele tá com, tipo assim, que nem você falou, com um transtorno. No que você se baseia? Tipo assim, no que eu te falo ou, tipo assim, no você me ver, você já consegue... Tipo assim, eu sou uma pessoa ansiosa, você percebeu já, né? No você me ver, você já fala, não, realmente, o Felipe... Ele precisa tomar um remédio. Pan. Um pan. Tá. Aqueles remédios terminados com um pan. Na verdade, a gente usa critérios do DSM, né, que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais. Então, a gente usa critérios do DSM. É parecido com o CID-10, que os médicos usam para dar, né? Uhum. Então, o CID-10 é para doenças físicas e o DSM é para doenças mentais, né? Para transtornos mentais. Então, baseado nesses critérios, nós avaliamos o paciente com o que ele traz, com o contexto em que ele vive e também a observação a olho, né? Sim. Não posso dar exemplos de casos, mas sim. acontece, por exemplo, de a pessoa chegar no consultório e falar, eu tenho TDAH, por exemplo. É outra coisa que estão falando demais hoje, você nem ouvia falar, hoje todo mundo fala. Tornou-se comum. Eu já queria até aproveitar esse gancho, então, para falar. O TDAH é um transtorno muito sério e as pessoas hoje na internet, elas falam
como, não, eu tenho Se fosse uma TDAH. coisa comum. E isso precisa ser diagnosticado, isso atrapalha demais a vida de quem tem. Então, assim, Não pode ser banalizado. não né? pode ser banalizado. sim. Ter desatenção é normal. As pessoas, elas ficam desatentas, isso acontece. A pessoa que tem TDAH, ela vai para outro lado e, assim, é um assunto longo, eu não quero me estender, porque senão a gente vai fugir do tema. Mas eu acho que é legal, se você realmente tem a suspeita, procura isso, então. Mas não sai por aí escrevendo e falando que tem TDAH, porque não é sem uma realidade. diagnosticar, né? Exatamente. Sem procurar um profissional, não é verdade? Fica a dica para outro podcast, né? Fica a dica TDAH. pra- A gente vai ter que marcar um por anotar aqui, semana com eles. Mas, por exemplo, né, o Vitor falou uma coisa muito importante. Às vezes as pessoas chegam e falam, costumam me chamar de doutora, né? Doutora, eu tenho TDAH, por isso que eu vim aqui. Aí eu, na avaliação, eu percebo que a falta de concentração, a falta de atenção, não é o TDAH. É o pensamento acelerado relacionado à ansiedade. Ai, eu devo ter estresse. Né? Então, e muitas pessoas, como o Vitor falou, tá banalizando um transtorno grave, né? Que, na verdade, não é falta de atenção, porque o TDAH, ele é um transtorno neuropsicológico. A ansiedade, o transtorno de ansiedade, é um transtorno psicológico. Ambos, É diferente? ambos, a gente não nasce com isso. A gente adquire durante a vida. O TDAH a gente nasce. A gente nasce com ele. Como é Ansiedade, neuropsicológico, ele vai ter alguma função biológica que não está regulada. Ele tem alguma Não. coisa a ver com autismo? Não. Nada a ver. Mas A o única autismo coisa também que tem provavelmente nasce com isso, né? Não, O o autismo sim. Eu ia falar isso. A única coisa que tem a ver é que os dois são transtornos neurológicos. Sim. Que mexe, que Nasce existe com uma isso, né? questão. Só para o pessoal entender. Existe uma Nasce questão com isso. biológica, né? Que tem uma má formação nos neurônios. Entendi. Não, pô, bacana. Essas dependências hoje aí, tem muita gente que veio conversar comigo falando sobre os medicamentos. Eu até mandei isso pra você, Pô, mano, e tipo assim, existe uma cura? Ou existe o tratamento que você vai ter que seguir esse tratamento sempre tomando essas medicações? Tá. Quando a gente fala de transtorno, a gente não fala de cura. Não. Tá? Por quê? Transtorno não tem cura. Transtorno tem remissão. Tá, entendi. Tá? Então, existe remissão, sim. Por que quando é transtorno, a gente não fala de cura? Porque eu posso, por exemplo, desenvolver uma síndrome do pânico por causa de um gatilho, alguma coisa que aconteceu na minha vida. Faço terapia, se necessário, passo, né, por acolhimento pastoral, Sim. necessário, passo por psiquiatra, resolvi o meu problema ali. Aí, passa alguns anos, eu sofro alguma outra questão dentro da minha vida que gera gatilho e eu desenvolvo a síndrome do pânico novamente. Então quer dizer que se eu tive síndrome do pânico, eu sempre terei? Não. Depende da situação da vida. Sim. Tem pessoas que tiveram depressão uma vez, teve remissão dos sintomas e nunca mais viveu uma vida normal. Entendi. Mas tem pessoas que, às vezes, têm dificuldade, né? Tem essa predisposição, que a gente fala, de estar sempre voltando para aquela situação. Entendi. Por isso a importância da terapia, porque a terapia dá estratégias, né? A psicoterapia dá estratégias psicológicas para você lidar não só com os sintomas do transtorno, mas com você lidar também com os gatilhos que podem vir a desenvolver esse transtorno no futuro. Então não é que tem cura. Exatamente. Pela forma que o Fê falou, deu para entender também que o pessoal leva muito tratamento só quando é medicamentoso, né? Quando entra com um remédio. Não é a realidade. Na verdade, vários casos na psicologia a gente consegue fazer com um tratamento psicológico mesmo. Não é necessário entrar com a medicação. Às vezes sim. E isso não vai denotar também que precisou entrar com a medicação. É mais grave ou não. Não necessariamente, né? Ao mesmo lado que tem gente que banaliza o medicamento e quer só tomar o medicamento e acha que isso resolve, não resolve, é necessário tratamento psicológico mesmo. Tem gente que também leva para um outro lado de, não, se eu tenho que tomar remédio, eu estou muito mal. E aí isso não ajuda de forma alguma no tratamento. Vitor, chegou até um conhecido meu veio conversar comigo sobre o podcast que eu ia fazer e ele sofre de ansiedade. Ele falou, cara, se eu não tomo meu remédio, eu passo mal.
Aí eu, tipo assim, foi o que eu pensei. Falei, mano, será que já tem uma dependência do remédio? Será que ele nunca vai conseguir, tipo assim, só com a terapia, parar de tomar o remédio e, tipo assim, continuar com a terapia ou com a ajuda pastoral ali? Ou sempre vai ter que ter a ajuda do psiquiatra, a ajuda de um pastor e da medicação? Tá. A gente precisa entender que eu acredito, né? Aí já é uma forma de abordagem minha do meu trabalho. Transtorno de ansiedade é um transtorno que, se eu puder evitar o máximo encaminhar para o psiquiatra, eu evito. Eu evito. As Por pessoas quê? têm um preconceito com o psiquiatra, porque fala, eu não sou louco pra ir lá. Pô, não é Mas tem questão com disso. psicólogo também. Eu escuto sempre Também tem, né? isso. É. Eu só vim porque é o último recurso, porque eu acho que psicologia não É, funciona. ainda bem, Errado. isso está diminuindo, Tá diminuindo, né? Mas isso não, mas era muito comum. Era muito Não, comum. demais. Na época, vamos dizer assim, do meu pai, né? Uhum. Quem ia para psicólogo era maluco. Tanto psiquiatra quanto psicólogo, né? Mas, respondendo a sua pergunta, a ansiedade mesmo é um transtorno que eu evito o máximo. Por quê? Eu comecei, né, o podcast falando que é uma emoção. É uma emoção, é. Se eu ficar me medicando o tempo todo para não sentir essa emoção, eu não vou saber lidar com ela. Não. E aí eu não vou criar estratégias para lidar com ela. Exatamente. Né? E aí eu nunca vou conseguir sair do transtorno. Por quê? Porque a hora que eu tiro a medicação, eu vou sentir a emoção. E eu não quero sentir. Então, a medicação, ela é importante, sim, quando ela precisa ser colocada. Porque ela também pode se tornar uma estratégia de fuga. Exatamente. Né? E aí a pessoa começa a fugir de resolver o problema com a medicação. Seria o último recurso. A medicação é o último recurso. Tem que tratar e entender, porque é uma emoção. Aí, Depende do transtorno. depende, Tem né? transtorno que de fato vai demandar da medicação. Isso. Do grau que a pessoa está. Não só grau. Por exemplo, um Do tipo transtorno mesmo. bipolar é necessária a medicação. Transtorno necessário. bipolar. Tá. Entendeu? O transtorno bipolar de humor é necessária a medicação. Sem medicação, a gente não consegue trabalhar com o paciente. Tá. Ansiedade não é o caso. Entendi. TDAH, por exemplo, precisa da medicação. Já é mais Porque é biológico, neurológico, né? é Neurológico, É neurológico, Isso, exato. entendeu? Então, assim, depende muito do transtorno. Para você, eu acho que eu sempre faço uma analogia que eu acho que fica fácil de entender, né? A diferença de psicologia com a psiquiatria, né? Certo. Então, vamos imaginar assim, nós estamos com a garganta infeccionada, né? Estamos com dor de garganta. Certo. A psiquiatria é a pastilha que a gente chupa para conseguir comer. Certo. Então, é uma pastilha que vai amortecer, e aí eu consigo comer, eu consigo beber água, eu consigo me movimentar, mesmo com a infecção na garganta. Mesmo com a garganta inchada, com bola de pus, etc. Só que ela não trata. Ela não tira a infecção. O que vai tirar a infecção? O antibiótico, Tá. que é a psicologia no caso dos transtornos mentais. Entendi. Por quê? Porque o antibiótico, ele demora mais tempo, mas ele vai no foco do problema Correto. e resolve. Bacana. Então, é importante. Tem pacientes meus com transtorno de ansiedade que precisam de medicação, porque o grau é muito elevado? Tem. Só que vai chegar uma hora que eles vão começar a desmamar da medicação e continuar com a terapia. Existe, Entendeu? então. Existe. Sim. Não dá pra gente também pegar as nossas dificuldades de lidar com as nossas emoções, igual a Anne mesmo comentou, e jogar tudo isso, a solução é um remédio. Entendi. Porque a verdade é que quanto mais a gente se expõe a essas emoções de forma inteligente, junto com a terapia, a gente vai desenvolvendo o que hoje é muito valorizado, que é a inteligência emocional. Correto. Tá Certo? muito bem falado. Dentro de um meio corporativo, por exemplo, né? É óbvio que eu vou sentir ansiedade antes de fazer uma apresentação para o meu superior para poder trazer os sim, relatórios com ou qualquer certeza. coisa assim. Eu não vou precisar tomar um remédio antes disso. Se eu já tiver o conhecimento de como lidar com a ansiedade, eu vou chegar nesse momento e vou estar pronto. Então, isso que tem que ser valorizado. O nosso crescimento... na verdade, isso é o que eu tento levar para mim, que eu vejo que o Evangelho leva muito para nós. Davi só se tornou um grande rei, voltando lá nesse ponto, porque ele não teve a mesma vida que Saul. Davi, ele foi perseguido por Saul, porque Deus estava tirando um rei tirano de dentro de Davi, do coração de Davi, para fazer um rei bom.
Entende o que eu quero dizer? As coisas da nossa vida, as coisas difíceis, as coisas, as situações difíceis, elas forjam a gente. Só que aí tem um ponto. Tem quem consegue lidar com isso bem e crescer, e tem quem para em algum momento no meio da jornada e precisa de ajuda para poder continuar. Mas se a gente aprender a lidar com as situações, isso é de crescimento, isso nos leva a amadurecer. E isso é legal demais. Bacana demais. Vitor, e vai muito de encontro, tipo assim, vou usar eu como exemplo, não tô nem aí. Manda. Tipo assim, o que eu tô passando hoje, sabe? Eu tive com um processo, você sabe, e o sentimento de culpa que eu sinto, tipo assim, tira meu sono, tira minha paz. Eu, tipo assim, ontem o Fer me chamou, vamos no cinema pra distrair. Chegou na hora, eu falei, Fer, não vou conseguir ir. Vai você com a sua namorada, com a sua esposa, porque, tipo assim, eu vou estragar seu passeio. Tipo assim, porque, tipo assim, eu tava animado, mas chegou na hora, eu falei, não vou conseguir ir. Porque é um sentimento de culpa. Pelo que você está falando, são vários tipos de sentimentos que diagnostica a ansiedade. Sim. E, tipo assim, eu vejo também que, tipo assim, que dentro da igreja, eu até conversando com um amigo nosso que é membro da igreja lá, ele falou, pô, Fê, se você se sente bem e estando dentro da igreja, e agora eu vou, sinceramente, eu vou procurar uma ajuda psicológica, porque, tipo assim, eu preciso mesmo, porque, tipo assim, eu sinto que a minha vida deu realmente uma estagnada, me sinto num deserto. E a única hora que eu tenho paz, Vitor, de verdade, irmão, é quando eu tô na igreja, é quando eu tô nos pequenos grupos do Gari. Legal. É realmente isso, sabe? Então, eu não procurei ajuda psicológica de um profissional. E procurei porque realmente aquela parte do preconceito existe. Uhum. Tipo assim, e eu falei, pô, mano, eu vou buscar Deus, tal. E agora que eu tô conseguindo entender que realmente eu preciso, além de Deus, que eu me encontro hoje num deserto, e eu sei que eu vou sair, é quando a gente tá no deserto, no buraco, é quando Deus fala assim, não, filho, dá a mão aqui que eu vou te ajudar. Uhum. Calma, eu vou segurar pra mim não chorar. Mas Olha, O deserto é um processo de, né? Peço até licença pro Vitor, mas o deserto é um processo de aprendizagem. É onde Deus nos molda, né? Para fazer com que para que a gente possa chegar. Eu não sei se até é bíblico isso, mas eu falo muito isso para as pessoas ao meu redor. Acredito que seja, né? A promessa está pronta. Sim. É eu que não estou pronta para receber. Então Deus precisa me moldar para que eu possa para que eu possa chegar no nível do alcance daquilo que ele tem para me entregar. É o que, tipo assim, eu ouvi muito assim, pô, eu errei, sabe? Eu errei e tal, beleza, mas tipo assim, eu vi, pô, você não tem caráter, tal. Eu comecei a me culpar demais, sabe? Me culpar demais mesmo, sabe? Eu errei muito feio. Eu sei disso. Mas as coisas que eu, tipo assim, isso não determina que o meu futuro vai ser eu não vou usar um nome feio aqui, mas meu futuro vai ser ruim. Meu passado não determina isso. Beleza, eu tô colhendo, mas eu já tô frutificando. A gente teve a semana da frutificação na igreja. Sim. Eu já tô plantando coisas boas para mim depois lá na frente. Meu Deus, me ajuda, eu quero colher frutos bons. Não só isso, na verdade, isso que você falou é o oposto do evangelho. Se tudo que eu fizesse de errado vai determinar o meu futuro, Jesus morreu à toa. Porque Jesus morreu exatamente para que eu pudesse me arrepender e ele pudesse trabalhar em mim para que eu tivesse um futuro de salvação e não de destruição. Entende o que eu quero dizer? Sim. Eu não estou dizendo que a gente pode sair fazendo qualquer coisa e depois, Deus me perdoa e tal, porque isso não é arrependimento. Tem que ser genuíno. Arrependimento é a palavra original no grego para arrependimento, é dar a volta. Seria bacana. Fazer 180 graus, uma curva de 180 graus. Certo. Né? Então, é como se eu estivesse indo para cá e eu me arrependi, eu tomo outro caminho e volto e não faço mais aquilo. Né? Por isso que... Mas o ponto é que a gente sente remorso, que eu não gostei das consequências do que eu fiz, mas não me arrependo do que eu não me arrependo do que eu fiz. Então, assim, eu gostei de fazer, mas é que teve consequências difíceis. Então, eu não gostei de colher a consequência. Cara, me perdoa, você vai continuar fazendo, vai continuar colhendo a consequência. Isso aí não é arrependimento. É a mesma coisa, por exemplo, né, Vitor, o que aconteceu com Saul e com Davi. Porque se a gente pegar a história de Saul e de Davi, Saul teve sabedoria, Saul também foi... perdão, eu confundi. Salomão. Salomão teve sabedoria, teve tudo, né? Mas chegou um ponto em que ele começou a se desviar,
né? E Davi, ele se arrependia de verdade, né? Davi, ele cometia os pecados, mas o Salmo 51, por exemplo, foi o maior pecado que Davi fez e foi Sem dúvida, escrito para sem pedir dúvida. perdão. É um salmo né? lindo, que é um salmo que ele pede perdão. Por ter... Davi, se a gente parar para analisar, não faz sentido Davi ser o rei que é chamado segundo o coração de Deus. De forma lógica. Tanta coisa errada que ele já fez. muita Cara, coisa, cara. Saúl, Davi, foi ele exemplo, que ele matou, ele adulterou, ele fez de tudo. Que mandou matar a mulher lá porque ficou com a do cara, não é? Exatamente, foi Davi. exatamente. Ai, que pilantragem. Sim, mas qual que é o ponto, cara? Saul, por exemplo, ele foi destituído de rei porque ele ofereceu um sacrifício para Deus, tá? Então, olha a história. Saul, Deus tirou ele do reinado porque Deus mandou primeiro Deus mandou ele matar um povo específico, tá? Porque o povo era um povo que enchia a terra de pecado, que adorava outros deuses e tudo mais. Ele falou, cara, ó, são seus inimigos, vai, guerreia, mata o povo. Ele não matou todo mundo. Ele trouxe o rei para ser um troféu dentro do palácio dele. Isso era uma cultura antiga. Se você tem outros reis te servindo, você é um grande rei. Então ele fez do rei do povo inimigo um servo dele. Entendi. Então isso aí já não era o que Deus queria, porque isso tem muito a ver com orgulho, e Deus não... Vanglória, né? Vanglória, eu sou o cara, e cara, a gente não é o cara, é Deus que é o cara. Exato. A gente só tá tentando. E aí Saul tinha muito disso, de querer se erguer, ele construiu estátuas para si e tudo mais, mas aí teve um dia que era para ele esperar o profeta Samuel chegar para ele oferecer um sacrifício, ele não esperou. Deu a data, deu o horário lá que Samuel tinha que chegar, ele atrasou um pouco, ele falou, não, vou fazer o sacrifício eu mesmo, porque eu tenho que ir para a guerra, eu tenho que falar com Deus. E aí, em vez de pegar o relacionamento com Deus e ser algo que ele desejava, eu preciso de um conselho, porque sozinho eu não consigo, que deveria ser o coração certo, o coração dele foi religioso. Foi, eu tenho que fazer isso aqui, porque senão não vai dar certo. Não era para saber o que Deus pensava, para pedir uma estratégia de guerra para Deus, que Deus obviamente sabe. Era, eu preciso fazer, senão a galera não vai ficar feliz comigo. Então ele fez, de qualquer forma, com o coração todo errado. Sim. E isso tirou ele do trono. Davi, claramente nesse momento Samuel chega e fala, ó, Deus pegou outro rei para ele, vai erguer um rei segundo o coração dele. E ergueu Davi. Cara, Davi, ele viu a Batseba, que era a mulher que ela estava tomando banho, e o pessoal às vezes lê e fala, cara, ela estava tomando banho à vista. Era uma mulher promíscua, e não era que o palácio de Davi, até hoje, onde fica em Israel, ele fica numa colina, e era um palácio, então era alto, e dava para ver dentro do quintal das casas, e ela estava no quintal da casa dela, fechado, tomando banho. Que na época... Ela foi a vítima, né? Ela foi a vítima. Não tinha chuveiro, né? Então ela tinha que encher uma bacia e ir jogando água nela, então era assim que fazia. Sim. Ele viu ela, desejou, e o rei podia chamar qualquer mulher solteira. Só que ele sabia que ela era casada e chamou. E aí, nesse momento, era para ele estar Ela era esposa de Saul, não é? Ela era esposa de Urias. Ele era um hitita, que era um cara de um outro povo, mas que servia a Israel. E todos os homens estavam em guerra. Só Davi que tinha ficado para trás para curtir, porque ele era o rei. E aí deu errado. Mas mesmo assim ele se arrependeu de verdade, profundamente. Ele chorou, ficou uma semana em jejum. E não que isso foi o mérito, mas o coração dele foi o mérito. Então a gente percebe que não é a ação, é a reação. É o quanto a gente se arrepende de verdade que Deus considera. Entendeu? E Davi nunca mais fez isso. Então foi um caminho. Foi um arrependimento. Foi um caminho que ele foi e falou, não, esse aqui não. E nunca mais fez. Diferente de Saul, que teve remorso pelas consequências que ele ia sofreu. perder. Exatamente. E Salomão também. Tirou no final da vida de Salomão. Da minha cabeça aqui agora que eu ia falar, desculpa cortar. Tipo assim, que a diferença de Saul e Davi, que Davi, quando Deus chegou nele, Jesus chegou nele e falou, não, vem cá que eu vou te levar você pro reino, mas você tem que se despregar de tudo. Ele falou, beleza, não me tirando o Senhor de mim, tá tranquilo, eu vou contigo. E Saul não, Saul já pensou, vou perder tudo que eu tenho. Tipo assim, ele quis dizer, vou perder meu reinado, vou perder meu palácio, vou perder meus homens, vou perder tudo que eu tenho. Não, aí, então ele não tem um coração genuíno ali na hora. Sim. De arrependimento mesmo, de falar, pra mim Deus é o que eu preciso, eu não preciso de mais nada além disso. Entendeu? Sim, compreendi. É. Tenso.
Enfim, agora vamos voltar mais aqui para... A gente vai, nossa, se começar a falar de Bíblia Não, se começar a falar de a gente Bíblia e não vai ansiedade, embora. a gente vai de outra. Tinha mais aqui, daqui a pouco deu tempo. Mas, mudando de assunto, eu queria falar com vocês. Redes sociais. Redes sociais. Bom tema, hein? Então. Qual o impacto, não só em jovens, porque, assim, eu e o Felipe, o meu irmão, né, que deveria estar aqui, que eu não sei onde ele está. Daqui a pouco ele tá aí. Que a gente fica assim, eu e o Felipe, nós começamos com esse projeto do podcast, nós temos um outro canal que é de engenharia, ele até estava segmentado dentro, só que como a gente não queria deixar só engenharia, nós abrimos o leque e criamos outro canal. E o que acontece? Eu tô com 34, você tá com quanto, Felipe? 35. 35, e a gente... 36, 30... agora em agosto. Então, e a gente percebe que, assim, nós temos grandes cases de sucesso, né? Então, você começa um podcast, por que nós começamos? Porque nós gostamos de falar, nós nos identificamos. Com o Vinha aqui, eu não quero conversar com o Victor, com a Anne, nós acabamos... A gente aprende, né? Eu aprendi essa frase aí, a promessa está pronta, mas eu não estou pronto. Depois eu vou ver o vídeo e eu vou levar para mim essa frase aí. Bacana demais. A gente muda o nosso conceito de vida com Deus quando a gente entende isso. E olha aí, então. Por isso que enquanto você eu levo isso para a vida de verdade. O cargo na empresa que você sonha, ele tá lá. É que você não tá pronto. Se você fosse qualificado ou tivesse preparado, às vezes você conseguiria chegar lá onde você queria, entendeu? E isso acontece na Bíblia diversas vezes. Davi foi preparado para ser rei, Moisés foi preparado para ser o líder, João Batista foi preparado anos antes para poder virar a mensagem que ia trazer Jesus, né? A voz que clamava que ia trazer Jesus. Paulo, que é o maior escritor da Bíblia, ele ficou, se eu não me engano, acho que 14 anos antes de começar a pregar. Meu Deus. E a gente acha que é daqui para ali. Pedro também, né? Isso. Pedro, eu estou estudando o livro de Atos, agora já falando uma coisa pessoal, né? Sim. Saindo do papel de psicóloga. Uhum. Eu estou estudando o livro de Atos e para mim, é muito impressionante, porque eu estava estudando o Evangelho e já entrei em Atos, né? E ver a diferença do Pedro, dos Evangelhos, pro Pedro em Atos... É muito lindo. A diferença, né? É muito lindo. Que além do Evangelho... A transformação que ele teve. No Evangelho ele estava presente com Jesus, né? Aí no ato, aí já era ele sozinho, né? No Atos dos Apóstolos, né? Isso, aí ele amadurece muito. Amadurece. É legal. Exatamente. Não, é bacana. Bíblia dá 10 podcasts. Mas a gente vai fazer também. Eu tô lendo cartas de Paulo. Legal, sim. Que são Romanos, Filipenses, Tessalonicenses. Tem várias. Isso, tem demais, todos. né? Já passei por Romanos, estou em 1 Coríntios. Sim. Mas esse assunto, cara, que você puxou, de redes sociais, ele é muito pertinente. Pesado, né? Muito pertinente. Porque, assim, pra mim, a rede social, eu não gosto de problematizar algo que eu sei que não vai embora. Não adianta a gente falar... Chegou pra ficar. Se a gente pegar pra criação de filhos, por exemplo. Vamos pegar então seu filho de 10 anos e ele não vai ter rede social, ou de 12. Cara, você vai segurar isso até quando? Porque em algum momento ele vai ter uma rede social. Eu acho mais legal a gente ensinar a lidar com, ensinar a ter uma medida equilibrada, do que a gente tentar excluir da vida das pessoas e aí a hora que ela entra em contato ela não sabe lidar. Porque assim, a rede social ela tem um quê para vício. Assim, o estímulo que ela causa é para vício de certa forma. Para ser bem literal, é para isso. Né? Então é fácil a gente encontrar, especialmente, igual você falou, não que sejam só jovens, mas especialmente mais jovens que têm mais contato, né? Nasceram às vezes já com redes sociais, ou então, por exemplo, eu nasci, até uns 10 anos eu não tinha nem telefone direito, celular. Mas eu demorei um pouquinho mais para ter um celular, mas mesmo assim... hoje eu uso muito as redes sociais. Acho que mais do que meus pais usam, por exemplo. E meus pais não são tão velhos assim. Meu pai tem 44. Vixe, novo. Então, qual que é o ponto? Eu acho que a gente tem que ter equilíbrio de saber utilizar, de entender que aquilo lá não vai trazer benefício algum conforme eu vou rolando. É um passatempo ali, mas é isso, um passatempo. Que você percebeu, esse passatempo deu 2, 3 horas. Isso. Por exemplo, jogar bola tem um benefício para a saúde, certo? É um esporte, legal. Mas ninguém passa 2 horas por dia, ninguém numa vida normal, jogando 2 horas por dia jogando bola. Mas é fácil passar 2 horas por dia numa rede social. Nossa, demais. Entendeu? Você sai de uma, se é só um passatempo, a gente usa desequilibrado tanto assim, por quê? Entendeu?
Tem isso também, exatamente. Eu vejo pelo histórico, né? De vez em quando eu fico lá no Instagram, que hoje eu acho que, eu não sei se é obrigatório ou não, mas você fica com o quanto que você utilizou no dia. E eu estava vendo um podcast do Felipe Neto, que eles estavam tentando intervir até com a ONU, porque eles falaram que o TikTok acabou com o jeito... Veio para ficar, não tem como a gente ir contra isso. Mas o Felipe Neto nem faz shorts, que é esses vidinhos curtinhos, que começou com o TikTok, aí depois foi Instagram, depois foi o YouTube Shorts, que é dinheiro, né? Uma máquina de dinheiro, e a intenção deles é nos viciar. E o Shorts é o quê? 1 minutinho. Então daí você tem que ficar entregando conteúdo rápido. E uma coisa interessante que eu vi, que eles abordaram, foi o consumo excessivo de redes sociais, principalmente de TikTok, Shorts, desses vidinhos curtinhos, a gente tem uma resposta muito rápida, sei lá da onde, do cérebro. E sem eu saber, eu estava consumindo tanto esse tipo de conteúdo. Eu amo filme, eu amo série, mas eu estava sem paciência para poder sentar na frente da televisão e vou assistir o filme. Porque já passou 10 minutos aqui, não morreu ninguém, não matou ninguém, não aconteceu nada, não explodiu. Cadê a minha dopamina, sabe, a alegria? Sim. Enquanto você fica ali no Shorts, em 10 segundos, em 11 segundos, tipo, o vídeo vem, te prende, entrega o que você precisa em 30 segundos. Aí você sai de um vídeo e vai pro outro. 30 segundos, foi 1 minuto. E vai, você se enche lá, ou você dá risada, diversas piadas, diversas pegadinhas, mas uma atrás da outra, e você acaba passando ali 2 horas. Eu não sei se o futebol, ele traz pra saúde. Pegadinha, você vai dar risada, beleza. Eu acho que solta... Mas não tem nenhum benefício, Não tem nenhum benefício, né? Assim, direto não, pô, legal de se divertir. Mas a Anne vai saber falar melhor. É exatamente sobre isso que eu falo. A vida não é assim. Nada na vida você começa em 10 segundos, você já tem um resultado com a dopamina, com tudo pronto do jeito que você esperava. Não é, as coisas, elas demandam esforço, elas demandam persistência, elas vão demandar mais entrega sua do que a entrega do resultado. Sim, né? Entendi. E é legal porque eu percebo que, não sei se vocês consideram assim, quanto maior o esforço para eu chegar numa conquista, mais aquilo é satisfatório. Verdade. A satisfação de rodar um shorts lá, eu não tive esforço nenhum. Então é satisfatório e vicia porque é gostoso, é prazeroso ali. Eu entendo, eu também assisto bastante. Mas o ponto isso não é satisfatório de verdade, não é a satisfação que de fato a gente está procurando. Isso não preenche a gente. Certo. Não é uma conquista. Não é. É só uma dopamina fácil. Entendeu o que eu quero dizer? Exato. Sim, compreendemos. Existe alguma forma da gente se precaver da ansiedade? Tipo assim, uma prevenção. Falar, segue assim, que você não vai ter ansiedade. Aceitar que a ansiedade é uma emoção. E Importante que isso. você tem que lidar com ela. Sim. Porque qual é o problema das pessoas terem ansiedade? Elas não querem sentir ansiedade. E eu não querer sentir ansiedade faz com que eu fique ansiosa porque eu não quero ter ansiedade. Aí, que dilema, né? Entendeu? Contraditório. Aí eu fico Contraditório, ansiosa para não Quase falei, ficar não entendi. ansiosa. Eu fico ansioso para não ficar ansioso, por exemplo, né? O Vitor trouxe uma questão da rede social que é muito importante. A rede social, ela, hoje em dia, se a gente pegar, por exemplo, o nosso aplicativo de mensagens, Sim. a gente não escuta mais áudio Em no um. volume 1. Não. No coisa 1, você não escuta. Não. É do Só 1,5 que- pro 2. Só que o nosso corpo, biologicamente falando mesmo, o nosso sistema neural, né? O sistema central do nosso cérebro, ele tem memória. Certo, sim. Então, vou dar um exemplo. Eu acordo todo dia às 5 horas da manhã. Depois de 40 dias, eu não preciso nem de despertador. Eu acordo sozinho às 5 horas da manhã. Por quê? Porque o meu cérebro gravou que 5 horas da manhã é o horário de despertar. Então, não importa a hora que eu vá dormir. O meu cérebro vai despertar às 5 da manhã, porque ele torna tem um hábito. memória, que a gente chama de hábitos. Então, se eu tenho o hábito de ouvir o áudio no 1, ou se eu tenho o hábito de ouvir apenas shorts, eu não vou ter tempo ou paciência para ouvir um podcast, por exemplo, sem acelerar.
Sim. de 2 horas. Colocar no 2. Uma aula de 40 minutos. Exato. Sentar e ter uma conversa com amigos, né? Sim. Num churrasco, coisa parecida, vai ser cansativo. Nossa, Por quê? tá aí um ponto muito importante. Me desculpa te cortar, mas uma dica para a saúde dos seus relacionamentos. Quando for ter um jantar com amigos, quando tiver num churrasco, não precisa tirar o celular. Mas, cara, sei lá, deixa num canto. Coloca no bolso de trás da calça. Não deixa na mão. Porque atrapalha tanto o relacionamento. E isso que a gente está tendo agora atrapalha muito. Sim. E isso faz isso faz bem para nós. E a gente tira isso por causa da rede social. Afeta muito, entendeu? E essa questão de ter coisas rápidas, coisas curtas, coisas aceleradas, está fazendo com que essa programação cerebral do ser humano seja coletivo em precisar das coisas rápido, precisar das coisas para agora. O resultado rápido. E aí o imediatismo é um gatilho para transtorno de ansiedade. É isso, então nós tá lascado. Pra todos os Por dois lados da isso minha que a cara. ansiedade hoje está em alta. Então, tá vendo? Entendi. É exatamente. eu quero não fazer- Só questão, desculpa cortar, não só emocionalmente, mas eu sou uma pessoa muito imediatista, cara. Questão do meu trabalho, questão, tipo assim, tudo que eu quero resolver. Mas é uma assim, ó. emoção. É, Quando for mas emoção, hoje, é bom. Mas hoje eu percebo que, tipo assim, que o tempo, cara, realmente é a coisa mais preciosa que a gente tem. Sim. Mas tá problema. Mas conclui, Anny. Conclui. Muitas pessoas que chegam no meu consultório, às vezes, para eu conseguir ajudar aquela pessoa de imediato, a única coisa que eu preciso fazer é um momento de lazer com tranquilidade. Bacana. Ponto. Yeah. Eu fico 2 horas lá na rede social. Tá, então vamos fazer o seguinte. Compra aqueles livros de pintar. Em vez de você ficar na rede social, vai pintar, vai curtir descobrir as cores numa Sim. imagem. Entendi. Entendeu? Pra pessoa sair dali, né? E é Dessa interessante entrega. que quando a gente ouve isso, a primeira reação, talvez, aquele pensamento que passa na nossa cabeça é, nossa, pintar. Nossa, nada a ver. Nada a ver. Mas por É quê? que foi Porque, a minha cara. porque, cara, você vai pegar pra pintar e vai passar 5 minutos e não vai ter sido tão prazeroso quanto ficar 5 minutos rolando ali. Essa é a questão. Né? Porque não vai ter... Porque não é imediato. Isso, não é imediato. Mas a hora que você concluir, Aí você vai falar, ser "Pô, prazeroso. Caramba, eu sou foda. Né? Só Consegui que fazer. aí que está, né? O Vitor falou uma coisa muito legal. O prazer que traz você fazer a endorfina, né? A dopamina, a serotonina, que são os hormônios do prazer, do bem-estar e do ânimo, dura mais tempo no nosso corpo. É? Dura mais tempo. Que bacana. Então, pô. por exemplo, eu fazer 1 hora de academia de manhã, eu fico endorfinado o dia inteiro. Você tá de brincadeira? O prazer de eu estar, por exemplo, rolando o feed, dura no momento em que estou ali. A hora que eu desligo o celular, o prazer sumiu. Então, a recompensa vem mais rápido, mas ela vai embora mais rápido também. Entendi. Da mesma forma que ela vem, ela vai. Entendi. Pintar, foi o que o Vitor falou, leva aí uns 5 minutos para eu me engajar naquele negócio e criar o vínculo ali. Só que a hora que eu crio o vínculo, eu saio dali, a sensação de bem-estar dura um dia inteiro. Entendi. Pô, Eu vou bacana. falar algo aqui que é um pouco drástico, mas é mais ou menos isso. O estar buscando o prazer só na rede social é como comer e acabar. A hora assim que você acaba, você ainda tem fome. É isso. Sim, entendi. Porque você tava até ali naquele momento comendo e não tava com fome. Mas a hora que você acabou de comer, já deu fome de novo. Você não Porque- se sacia. Porque o que você tá comendo é ruim, né? E se a gente faz... trazendo para a parte da nutrição, que eu não entendo nada, então não vou, então não Entendi. vou me entrar Palpitar. nesse ponto. Mas uma boa refeição, você vai ficar horas satisfeito. Agora, come um salgadinho. Vai dar alguns minutos, você já tá, nossa, fome, comer alguma E na coisa. hora Ele Você tá só comendo, enche só naquele enche. momento. Exatamente. Nossa, poxa, bacana. Pra você ver, né? Um podcast aqui que a gente tá fazendo sobre ansiedade, o quanto que nós aprendemos, né? Agora eu quero ver quem tá aí do outro lado da telinha, você vai ter a paciência
para poder ver o podcast inteiro. Deixa eu fazer uma Porque pergunta. tem muito benefício. Eu aprendi muito aqui com vocês dois hoje. Nossa. Deixa eu fazer uma pergunta. Que nem você falou assim, pega um livrinho e vai pintar. Mas como você vai conseguir, sendo uma pessoa ansiosa, parar e, tipo assim, focar naquilo? Existe uma coisa que Deus nos deu. Paciência não é. Não, mas ele ensina. Não, ele Mas ele ensina. ensina como ter. Mas existe uma coisa que Verdade. Deus nos deu, que a gente chama de 5 sentidos. Nós estamos aqui pensando no que tem para fazer daqui a pouco. Mas se eu tô aqui, eu tô olhando, por exemplo, a logo, reparei as cores da logo, o visual, né? Então eu tô olhando os detalhes. Isso começa a trazer mais sentido de eu estar aqui, né? Então, eu falo, usem os 5 sentidos. Sim. Usem a audição. Eu sou uma pessoa que, se eu não tô com paciente, eu tô ouvindo, né, por fato de eu ser evangélica, eu sou escuto louvor, então, se eu tô ouvindo louvor o tempo todo. Se eu tô escrevendo um artigo científico, que é algo que eu não posso ouvir, né, eu preciso de concentração, eu coloco no instrumental. Por quê? Porque é uma forma de eu conseguir focar. É uma forma de fazer com que eu escute, eu use, né, esse dom que Deus me deu da audição para focar no momento em que eu estou. Porque qual é o problema da ansiedade? Você vive no futuro, né? A ansiedade está o tempo todo no futuro. Então, como que eu faço para lidar com a ansiedade? Volta para o presente. E utiliza dos sentidos para poder dar uma aguçada. Coloca um sabor na água. Exatamente. Coloca um cheirinho aonde você estiver, porque vai exalar em algum momento e vai te resgatar. São Que coisas que te bacana. resgatam. Antigamente, assim, não que eu seja muito velho para falar antigamente, mas assim, quando as redes sociais não eram tão fortes, eu lembro que normalmente a gente vivia o dia e eu não sei vocês, mas eu sempre faço isso. Eu gosto de tomar um banho mais demorado Sim. e tal. E aí no banho a gente viajava. No banho você pensava no que fazer depois, tinha alguma ideia, Cantava. tirava um tempo para fazer isso. Sim. Aí hoje a gente tá dirigindo e não presta atenção no que tá fazendo. Às vezes nem sabe como chegou no lugar. Nem sabe como chegou no lugar. diversas A gente tá vezes, dirigindo com a cabeça em outro lugar. Exato, exatamente. Aí isso é não só perigoso, como isso faz mal pra gente também, que é exatamente o que a gente tá falando. É curtir os momentos pelo que eles são e não do que a gente vai pensar que eles vão ser, ou ficar pensando, não, vou sair daqui, vou fazer tal coisa, vou sair daqui, fazer tal coisa. Tipo, isso faz mal, Acaba entendeu? não vivendo o momento que você tá passando ali na hora. Isso gera ansiedade, sem dúvida nenhuma. Nossa, E bacana aí demais. você estar pensando o tempo todo no futuro faz com que você não viva o presente. Não viver o presente é um gatilho para ansiedade. Tem outra coisa que ajuda a não ter ansiedade. Puxa. Não dá pra você se preocupar com o que você não consegue fazer nada por. Sim. Por exemplo, se cair a energia, dá pra fazer alguma coisa? Pô, dá pra contratar um gerador. Já contratou o gerador. E se cair a energia e quebrar o gerador? Cara, Você só vai criar... vou dar um exemplo mais simples. Empecilhos. Eu vou fazer um café da manhã lá com alguns amigos em um jardim, um lugar aberto, numa praça, alguma coisa assim. E se chover? Como que eu vou me preocupar por isso? Não tem Como que eu como. vou controlar que tá tempo. chovendo? Exatamente. Eu posso levar Faz uma sentido. tenda. É o máximo. Mas depois disso, o que eu vou fazer? Então, se é uma situação que eu não controlo, não tem nem por que eu me preocupar com isso. O que eu vou fazer para poder sanar a situação que eu não, mesmo que eu me esforce, não vai mudar nada? Não adianta ter ansiedade em algo que você não possa controlar. É isso. E complementando, né, o que o Vitor está falando, às vezes você até consegue, às vezes até depende de você, mas não é para agora. Não, é lá na frente. Por exemplo, eu vou viajar no Natal. Não tem por que eu me movimentar agora se a viagem é só lá. Sim, exatamente. Né? Nossa, Então, boa. Vou trazer pra mim aqui. A minha mulher tem nenê em agosto, né? Meu Deus, o tanto que ela tá ansiosa. Mas tem que comprar isso. Não, ela tá fazendo, né? Comprar fralda, estoque, essas coisas e tal. Mas o quanto a pessoa, sabe, fica assim, vivendo lá na frente. Se bem que agosto tá aí. Mas eu acho que isso também é, sei lá, se é neuro ou alguma coisa que mexe principalmente com as mulheres, né? Estão portando nenê, sabe, a gente sabe que é daqui a 9 meses. A gravidez mexe muito com o psicológico da mulher. Mexe, né? E deixa ela mais ansiosa, então. Cara, e agosto nem tá aí.
A gente tá em nem fevereiro. tá aí. Agosto é o mês 8. Eu ia falar Falta isso. 6 meses. Eu ia falar isso. 6 meses, Dá- a gravidez é 9. Exatamente. Falta exatamente. 2/3 da gravidez ainda e Pra você já poder. tá preocupado de quando vai chegar o bebê. Exatamente. Entendeu o que a E gente tá isso falando? faz com que não curta a gravidez. Que sim. também é um processo de transformação da mulher, de transformação do companheiro. Uhum. Aí a gente entra numa questão de casal e família. Ih, já vem a terapia. Anne, hein? Anne, hein? Mas é importante isso que o Vitor falou, Uhum. né? Vamos curtir, porque a gravidez, cada trimestre é um novo ciclo, né? Então, Sim. o primeiro trimestre é aquele trimestre que tem que tomar mais cuidado, É. que fica mais na ansiedade de querer saber o sexo, de querer saber, né? É o início de tudo. O segundo trimestre ali já é um trimestre que é mais de preparação, de organização, de cuidado, né? A mulher tá bem, Sim. né? O bebê já começou a mexer, então Surgiu uma tudo. Agora, o final já entra na questão da preparação para receber. Então, existem momentos, existem ciclos. A gente precisa aprender a abrir, organizar e Cada um fechar deles. ciclos. Ah, tá. Sem Em cada dúvida. trimestre vai ter uma ansiedade A diferente. ansiedade, Exato. a ansiedade é uma emoção, certo? Certo. Quando a mulher está grávida, essa ansiedade, ela pode ser transmitida para a criança? Sim. Ah, tá de brincadeira. Ah, não, Anne. Tudo o que a mãe sente, Aí. o bebê sente a partir das 12 semanas. Ah, é? A partir das 12? 12, 13. Ixi, lá. Já tá sentindo. Ah, meu Deus. Agora lascou. Sim. Entendi. Né? Mas Bom, no final, com muita fé em Deus, dá tudo certo. não, dá, lógico que dá. E mas você é. trouxe uma pergunta muito interessante, não só em relação ao bebê. A ansiedade, ela é hereditária. Ela não é genética. Existe uma diferença. Ela não é genética, ela é hereditária. Se passa, então... Que de- genético você nasce com isso, hereditário você aprende, né? A sua família te entrega Exato. isso. Eita, Então, entendi. assim, não Então, é que a alguns criança traumas vai que a minha nascer. mãe passou, meu pai passou, pode vir repassar para mim, para minhas irmãs. E Através assim da sucessivo. educação dela. Ah, Então, por tá. exemplo, a minha mãe, ela tinha um jeito de ser. Né, ela cresceu com traumas, cresceu com algumas coisas. Esses traumas, essas coisas, moldou a personalidade da minha mãe, que me educou. Então, passa pra mim um pouco dessa personalidade. E você vai passando pro né? próximo, pro próximo. Meu marido, às vezes, ele me chama de Cleucizinha. Porque o nome da minha mãe era Cleuci, ele fala, nossa, igualzinha a tua mãe. Por quê? Porque eu aprendi com ela. E a ansiedade é uma emoção aprendida, né? Entendi. Uma emoção secundária, então ela é hereditária porque vai passando. Uma pergunta que a gente faz muito na clínica, né? Quando eu atendo adolescente ou quando os outros psicólogos vão atender criança. Ah, é uma criança muito ansiosa, não sei o quê. Pai ou mãe é ansioso? Ah, pronto. Qual dos dois? Vou conversar com vocês dos aqui. dois? Antes de Qual falar dos com a dois é criança, deixa eu ansioso? conversar com vocês. Porque passa. Ah, entendeu? entendi. nesse O ambiente, sentido, né, de acaba aprender. passando. Então, além de ser uma emoção, é hereditário. Tá Exato. vendo a quantidade de que a gente se Cara, aprende, que a gente acaba aprendendo? Nossa, muita coisa, muito gratificante. Só tenho a agradecer vocês, pessoal. Eu tenho um monte de perguntas. Mas enfim, então vamos finalizar, Fer, já que você já olhou pro relógio. Mas eu quero agradecer, tá, Anne? Eu Você que ter agradeço. disponibilizado o tempo aí, você Ei, também, com certeza. Vitor. Não, foi um que eu sei prazer. que são pessoas muito compromissadas. O Vitor, então, nem se fala. Eu só tenho a agradecer mesmo, porque eu sei que o conteúdo vai ser de ajuda para muita gente. Com certeza. Com E a gente certeza. conseguiu abordar dentro do profissional e dentro também do espiritual. Que eu acho que realmente eu aprendi hoje aqui, gente. Tá aí para uma dica para vocês, que a gente não precisa só realmente do profissional, precisa também do espiritual. E também a gente não precisa só do espiritual, a gente precisa de um profissional. Posso fazer um adendo em Vai. relação Com a isso? certeza. A psicologia hoje tem um termo que a gente chama de biopsico-sócio-espiritual. O ser humano, ele é biopsico-sócio-espiritual. Por quê? Porque nós somos biológicos, psicológicos, sociais e espirituais. Se um desses quatro, se um desses quatro campos da nossa vida está desregulado, desregula todos os outros. Vou dar um exemplo. Quando vocês estão com gripe,
Sim. Biológico. É. Vocês têm vontade de socializar? Nem Não, um eu vou estar ruim. Vocês não ficam mal. tristes? Sim. A gente tem vontade de dobrar o joelho pra orar? Não. Por Ainda quê? mais, Porque eu tô a com gripe ainda é gripe. pouca coisa, mas quando você tá com febre, por exemplo, você fala, não, É. não vou orar Não hoje. vou nem levantar. É quando briga com o Não vou na marido igreja. ou com a esposa. O Bacana. corpo dói, a cabeça dói, o estômago Sim. dói. Aí o psicológico fica abalado porque você brigou. Aí você não quer sair porque você brigou. Aí você também não quer orar ou não quer ler a Bíblia porque você não Você tá ruim. Então, uma coisa afeta todas as outras. Então são 4 segmentos. Se um pilar tiver abalado, abala tudo. Abala todos. Por isso a importância de ter um psicólogo, ter, né, também uma fé, né, um cuidado espiritual. Por isso que quando o paciente chega lá no consultório, a gente fala para fazer um exercício físico. Porque é correto. tudo ligado. Que é tudo biológico, né? conectado. Esse entendimento vem da origem da palavra vida em grego, sabia? Não. A palavra vida em grego são 4 palavras, né? Na verdade, são 4 palavras em grego que nós traduzimos todas para vida. Mas bio, biológico, né? Que a gente traz daí que bio é a vida orgânica, tá? O psique ou psique, que é a vida mental, emocional. Isso já era isso sempre foi. Desde na língua grega já era assim. Aí eu não me lembro a terceira palavra, porque é uma pronúncia mais difícil, que fala do nosso meio social, é toda a nossa rotina social, tem essa palavra em grego para vida, e a quarta palavra, perdão, para vida em grego é zoe, que é a vida que só Deus pode dar, que é a parte espiritual. Entendi. Entendeu? Ah, que Então, bacana, isso é um sempre foi esses 4 pilares para os gregos, por exemplo, e na definição deles de vida. Mas a gente chama de vida e tá tudo certo. Que boa. E a gente usa isso também, né? A minha vida profissional, a minha vida pessoal, a minha vida emocional, a gente acaba segmentando. a minha vida psicológica. A gente faz isso também, né? Né? Falar, minha vida psicológica tá gente abalada, precisaria minha de umas profissional tá 4 boa, horas mas a com espiritual eles. tá ruim. Exato. Não adianta, é uma mesma uma vida, é coisa, sua a mesma vida, vida. né? Tem que arrumar tudo. Não tem como você separar. É uma só. Isso. Nossa, bacana demais. Gostei, pessoal. Olha, É já isso. vai pra... Não, Relaxa, a ansiedade. Ansiedade. Relaxa. Não, mas eu espero que assim, ó, com vocês aqui foi eu vou agora um adendo da minha parte, né? Foi o primeiro episódio, né, Felipe, que a gente faz com convidados, né? Então nós tivemos esse projeto, meu irmão também gosta de estar aqui com a gente e eu já pude perceber o quão bom tipo assim, não só para nós, mas para quem nos acompanha, né? Porque eu fico imaginando assim, eu tava falando aqui, metendo a boca em shorts, mas a quantidade de shorts que nós podemos fazer disso, que nós falamos e que pode chegar uma pessoa que precisa, porque eu tava aqui, ó, o que eu tava aqui, mas tava longe, entendeu? Como editor também tava longe. Eu falei, pô, nossa, isso daqui pode chegar numa pessoa que vai falar desse bio, da vida, sabe? Tipo assim, e que vai contribui muito. Então parece que não, mas esse bate-papo nosso aqui vai ajudar muita gente, com certeza. Eu não tenho dúvida Tomara. que vai ajudar muitas pessoas. Tenho fé que vai. E eu só agradeço vocês, agradeço a Anne, agradeço o Victor por terem aceitado o convite e esperamos trazer vocês aqui novamente para novos episódios e novos temas, né? Isso que eu ia comentar também, que isso tem uma continuidade com outros tipos de assunto, não só específico de ansiedade, que a gente tentou levar só para ansiedade, só que acabou tomando às vezes alguns rumos que a gente perdeu um pouco do controle, mas é isso que é legal, né, Fernando? Exatamente. É esse bate-papo. Eu só quero agradecer, realmente, eu ia falar isso depois para vocês, que vocês foram nossos primeiros convidados aqui do nosso podcast, que a gente tinha feito somente nós dois, falando mais sobre nossa vida profissional, de engenharia civil. Mas eu falei pro Fer, a gente tem que abrir o leque. A gente não pode ficar preso só no nicho de engenharia de construção civil, porque vai chegar um ponto que a gente não vai ter muito o que falar. Eu falei, vamos abrir. Ele falou, pô, então beleza. Ele falou, o primeiro que a gente vai chamar quem? Eu falei, eu vou chamar o Vitor e vou conhecer uma menina lá no dia lá na igreja e tal. Obrigada pela menina, né? Eu achei bacana, deram show, bora. O Vitor é uma pessoa super bacana, me ajudou demais, sabe? Então eu falei assim, mano, vamos fazer isso. A gente também precisa disso pra gente sentir que a gente consegue falar de outro assunto. Sim. Sair da nossa zona de conforto, entendeu? Porque a gente fala de engenharia de obra, aí eu e o Fernando fica aqui 5 horas. Se falando. deixar, porque a gente tem conteúdo.
E às vezes a gente sair dessa zona de conforto, falando de uma coisa que a gente não tem muita experiência, eu tive que estudar muito, sabe? Pra conseguir alguma coisa, pra soltar, assim, pra vocês. Então, eu só tenho a agradecer mesmo pelo tempo disponibilizado. Sim, eu também. Eu sei que o Foi tempo foi um hoje... prazer, né? Eu sei que eu falo para nós dois, é um prazer estar aqui, é legal demais poder somar de alguma forma. É Com isso. certeza. É isso. Obrigado, Anne. Obrigado, Vitor. Fer, tamo junto. Oi, mais uma vez. Gente, não se esquece, curta, compartilha, se inscreva no canal. A gente vai deixar os perfis deles aqui na descrição. Tamo junto? Tamo É isso, junto. Fer. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio, É hein? isso Tchau, aí. tchau.